Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando o nosso ano bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, os 7 diáconos. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos, recomendo a leitura completa do capítulo, porque vamos ver apenas um resumo que eu faço. Leiam o capítulo completo, ouçam o audiobook, para que os irmãos possam ter toda a história, todo o texto. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, os 7 diáconos. O coração daqueles que se converteram mediante o trabalho dos apóstolos abrandou-se e uniu-se pelo amor cristão. A despeito dos preconceitos anteriores, todos estavam em harmonia uns com os outros. Satanás sabia que enquanto essa união continuasse a existir, ele seria impotente para deter o progresso da verdade do Evangelho, e procurou tirar vantagem de anteriores hábitos de pensar, na esperança de que por esse meio pudesse introduzir na igreja elementos de desunião. E aqui dois pontos extremamente importantes para nós, na nossa vida hoje. Primeiro ponto, quando nós verdadeiramente nos convertemos, quando estamos totalmente convertidos dentro da igreja, trabalhamos em união, começamos a nos unir. O amor em Cristo nos une, nos tornamos um com Cristo. Eu individualmente com Cristo, e eu e meu irmão, eu e você coletivamente nos tornamos e agimos em união com Cristo. Temos sempre um objetivo em comum: levar a mensagem do Evangelho, alcançar mais pessoas, levar Cristo às pessoas, alertando a importância de se entregar a Cristo, desvendando, abrindo os olhos das pessoas para o grande conflito. E quando isso acontece verdadeiramente, aqui são 3 pontos, falei 2, mas são 3 pontos. Quando isso verdadeiramente acontece, o que acontece com Satanás? Ele fica impotente para deter o avanço do Evangelho, o avanço da verdade. Se não há avanço do Evangelho na minha igreja, no meu bairro, significa que eu e os meus irmãos não estamos unidos no amor em Cristo. E quando houver essa união, Satanás vai trabalhar insistentemente para que isso se desfaça, para que isso aconteça. E ele vai usar o quê? Velhos hábitos. Velhos hábitos de pensar, a forma como você pensava, para que, trazendo essas coisas do passado, criem brigas. Então, o que as pessoas usam muito hoje, e falam muito hoje, principalmente agora em questão de política, tudo é homem contra mulher, é branco contra preto e por aí vai, esse tipo de coisa. Essas coisas são trazendo esses velhos hábitos, aquela velha forma de pensar, para causar desunião entre a igreja. Devemos ter sempre isso em mente. Quando eu me converto, quando meu irmão se converte, nos tornamos um com Cristo, trabalhamos em união. Isso torna o avanço da verdade constante. A verdade não para. E Satanás vai trabalhar de maneiras a trazer nossos velhos hábitos, nossa velha forma de pensar, para romper com essa união. Assim aconteceu que, aumentando o número dos discípulos, o inimigo conseguiu despertar suspeitas de alguns que antigamente tiveram o hábito de olhar com ciúmes a seus irmãos na fé e descobrir defeitos em seus guias espirituais. Então aqui nós temos como Satanás conseguiu trazer isso na igreja primitiva, quando os gregos se converteram, se tornaram cristãos, e aí houve esse velho pensamento, porque os judeus que estavam convertidos tinham uma distinção, né? Eles julgavam que os gentios não eram aptos a se converterem, que aqueles que não eram judeus não poderiam andar com eles, porque se tornariam impuros. E trazendo esses velhos hábitos, esses velhos costumes, essas velhas maneiras de pensar, Satanás buscava romper com isso, e ele teve aparente sucesso quando os gregos falaram: mas as nossas viúvas, os nossos órfãos não são cuidados, não estão dada a devida atenção. A causa da queixa foi a negligência que se alegava à distribuição diária do auxílio às viúvas gregas. Qualquer desigualdade seria contrária ao espírito do evangelho. Contudo, Satanás conseguira despertar a suspeita. E aqui um ponto importante: qualquer desigualdade seria contrário ao espírito do evangelho. Quando eu e você estamos unidos em Cristo, nós não nos vemos como desiguais com os nossos irmãos. Não me vejo melhor que o meu irmão em nada. Mas
Isso é o que mais a gente vê na igreja? Então nós estamos com o verdadeiro espírito convertido. Então nós verdadeiramente não estamos unidos com Cristo. E como coletivamente nós estamos unidos com Cristo. Porque se há brigas dentro da igreja, se há desavenças dentro da igreja, se há qualquer tipo de discussão, não há união. Por isso, muitas vezes é por isso que o evangelho não avança. Por isso que as igrejas estão cada vez mais parecendo como que mortas. São sempre as mesmas pessoas. Isso quando não é uma igreja muito grande, que você entra e sai, e é como se você não tivesse passado por ali. E eu já tive essa experiência de ir em algumas igrejas centrais, entrar e sair, e a única pessoa que falou comigo era recepcionista na porta. E acabou ali. Então, essa falta de união, essa falta de amor, é o que tem, essa desigualdade com que as pessoas se tratam, tem causado, vamos dizer assim, um bloqueio para que o evangelho avance, um bloqueio para que Jesus já tenha voltado, porque se tivéssemos verdadeiramente, como a igreja primitiva estava, em união, trabalhando em conjunto, já teríamos avançado mais a obra do evangelho. Medidas imediatas deveriam ser tomadas para remover todo motivo de descontentamento. Quando há um descontentamento na igreja, quando há essa desigualdade, qualquer aparência de desigualdade, medidas imediatas têm de ser tomadas. Não podemos esperar, não podemos nos acostumar com essas coisas. Devemos mudar o quanto antes. Remover todo motivo de descontentamento para que não acontecesse triunfar o inimigo em seus esforços em disseminar divisão entre os crentes. Então os esforços de Satanás é para causar divisão entre os crentes. Sempre que houver brigas, por qualquer motivo que seja, e brigas é diferente de discussão. Às vezes a pessoa... Isso é uma coisa que eu aprendi no meu trabalho. As pessoas acham que discutir é uma coisa ruim, mas discutir é você trocar ideias, procurando o algo melhor, e você entra em um consenso, porque todos querem o melhor. Brigas é quando nunca tem consenso. Sempre vai achar que a minha opinião é a certa e a opinião do outro é errada. E quando é o contrário, exatamente a mesma coisa. A minha opinião é certa, a dele é errada. E o irmão pensa que a dele é certa e a minha é errada. E vamos lutando com isso até o fim. Isso é uma briga, uma discussão. E quando nós discutimos, levamos ideias, melhoramos ela, entramos em um consenso e ficamos todos satisfeitos. E a obra avança. Quando o amor verdadeiramente estiver implantado, a união entre eu, o individual, e Cristo, e nós coletivamente como igreja com Cristo, estivermos verdadeiramente unidos como era a igreja primitiva, a obra vai avançar. E não haverá divisão, não haverá desigualdades. Pessoa alguma, um ponto importante de continuar, desigualdade aqui no sentido de que um irmão achando que é melhor que o outro, tratando diferente tratamento entre os irmãos. Aquele irmão ali, ele é mais inteligente, ele tem um emprego melhor, então eu trato ele bem. Aquele outro ali eu já não trato bem. É esse tipo de diferença. Não é que é todo mundo igual. Todos somos iguais perante Deus, mas todo mundo igual, todo mundo no mesmo emprego, essas coisas. Enfim, aqui mais pro lado político, onde algumas ideologias pensam que todas as pessoas têm que ser necessariamente todas iguais, ganhar todos o mesmo salário, enfim. Só comentário, vamos continuar. Pessoa alguma, ou mesmo um grupo de homens, poderia levar sozinho o pesado fardo de se pôr em perigo. De levar sozinhos o pesado fardo, sem pôr em perigo a prosperidade futura da igreja. Ou seja, se você está fazendo tudo na sua igreja, se você está carregando a sua igreja nos ombros, isso daqui é um recado para mim, para você. Se fizermos isso, se levarmos o pesado fardo, não há como levarmos o pesado fardo, levar o evangelho todo nas minhas costas, sem pôr em perigo a prosperidade futura da igreja. Se você está levando tudo nas suas costas, você está colocando em perigo o futuro da sua igreja. Havia necessidade de uma redistribuição das responsabilidades que tão fielmente tinham sido levadas por uns poucos nos primeiros dias da igreja. Ou seja, eram poucas pessoas
Então poucas pessoas tinham responsabilidade, a igreja foi crescendo, mais pessoas foram ganhando responsabilidade, e crescia mais, e mais responsabilidade era dividida. Hoje, se você pegar igrejas grandes, a maioria das pessoas está ali sem responsabilidade alguma. E se a gente voltar nos tempos do Êxodo, talvez a gente passe aqui se der tempo. Moisés dividiu cabeça de 1000, cabeça de 100, cabeça de 50, cabeça de 10, ou seja, até chegar em pequenos grupos onde pessoas tinham responsabilidade ainda assim. A responsabilidade era dividida. Hoje nós pegamos igrejas grandes e as pessoas, poucas pessoas, são as que têm a responsabilidade ali dentro. Devemos tomar cuidado com isso. Muitas vezes é porque querem, porque brigam por cargos, e muitas vezes porque ninguém quer. E talvez a gente toque nesse ponto aqui também. Os apóstolos precisavam dar, então, um importante passo na organização do evangelho na igreja, pondo sobre outros alguns dos encargos até então levados somente por eles. Então, ou seja, agora os apóstolos que começaram a trazer mais pessoas para a igreja, começaram a levar o evangelho, mais pessoas eram convertidas, agora eles começaram a passar responsabilidades. Eu e você, como discípulos de Cristo, quando nós levamos o evangelho, devemos ter essa ciência de passar responsabilidades também. Se você é um novo converso na fé, ou se você conhece alguém que está iniciando, se juntem com alguém para dar estudo bíblico. Para aquele que é mais experiente, passar a experiência para o mais novo. E aquele que é mais novo, buscar o mais experiente para pegar experiência também. Para que possa fazer sempre esse discipulado. Esses oficiais tomaram em cuidadosa consideração as necessidades individuais, ou seja, agora deixa eu ver só aqui quais os oficiais. Os diáconos. Esses oficiais tomaram em cuidadosa consideração as necessidades individuais, bem como os interesses financeiros gerais da igreja. E pela sua gestão acautelada e seu piedoso exemplo foram para seus colegas um auxílio importante em conjugar os vários interesses da igreja em um todo unido. Pessoas de responsabilidade que se preocupavam com os interesses da igreja, em manter a unidade e se preocupavam com todas as pessoas. Então agora eles conseguiam dar atenção a todos. Os apóstolos sozinhos não conseguiam dar atenção para todo mundo. Nomearam os diáconos e agora eles conseguiam dividir essa responsabilidade e mais pessoas eram atendidas, mais pessoas eram confortadas. Aqui agora as pessoas que se sentiam excluídas estavam sendo atendidas. Muitas vezes, um ponto importante aqui, que veio agora na cabeça. Há muitos casos de muitas igrejas que vem o pastor uma vez no mês e olhe lá. Porque são igrejas afastadas, igrejas longes e fica uma grande responsabilidade sobre o pastor. Cabe ao pastor, cabe à igreja, cabe à associação saber como distribuir essas responsabilidades para não ficar em uma mão só de uma pessoa, do pastor distrital, de cuidar de várias cidades distintas, longes entre si, e não dar atenção devida aos membros. É uma coisa, deveríamos pensar, eu como membro de igreja, o que eu poderia fazer para ajudar o pastor da minha igreja? Será que eu não poderia solicitar para ele auxílio, instrução, para que eu pudesse auxiliar as pessoas, os membros da minha igreja, da minha congregação, que eu pudesse visitar os irmãos, pudesse estar ajudando nas dificuldades, enfim, coisas para a gente pensar e colocar em prática. O fato de terem sido esses irmãos ordenados para a obra especial, de olhar pelas necessidades dos pobres, não os excluía do dever de ensinar a fé. E aqui um outro ponto importante. Não é porque eu tenho uma responsabilidade que eu vou abdicar da responsabilidade de ensinar a fé. Essa responsabilidade de sempre levar o evangelho, de sempre ensinar as pessoas sobre a verdade, sobre a fé, sobre Cristo. Essa responsabilidade nunca sai de mim, ela nunca vai me abandonar. A partir do momento que eu me entrego a Cristo, essa responsabilidade vem junto. Eu me torno um missionário no reino de Deus, um missionário no sentido de levar a palavra, de viver a missão, de levar o evangelho. Posso ter outras atribuições? Sim, posso ter. Posso ser um diretor de música da igreja, um diretor de sonoplastia, um diretor de jovem. Não importa qual seja o cargo que você tem esse cargo,
essa responsabilidade e mais a responsabilidade de ensinar a fé, ensinar a palavra, levar o Evangelho. Essa responsabilidade nunca deve ser apartada de nós. A proclamação do Evangelho devia abranger o mundo, e os mensageiros da cruz não poderiam esperar cumprir sua importante missão, a menos de permanecer unidos pelos laços da afinidade cristã. A obra de pregar o Evangelho é para o mundo. Devemos levar o Evangelho ao mundo inteiro. Não poderiam cumprir essa missão se não estivessem unidos pelos laços da afinidade cristã. E você não conseguiremos levar a mensagem às pessoas ao nosso redor. Muitas vezes as pessoas, precisamos levar a mensagem na 1040, na África, enfim. Mas às vezes o meu vizinho não conhece a mensagem. E se eu não tiver afinidade cristã com os meus irmãos dentro da minha igreja, eu não vou conseguir levar nem para o meu vizinho aqui, quanto mais para outros países. Devemos refletir mais sobre isso. A sua vida e poder espirituais dependiam da íntima relação com aquele que os havia comissionado para pregar o Evangelho. A sua vida e poder espiritual, a minha vida e poder espiritual, a sua, dependem da íntima relação com aquele que nos comissionou, com aquele que se fez carne e deu a vida por cada um de nós. A nossa vida espiritual depende de uma íntima relação com Cristo. Não adianta os irmãos serem unidos se não tiverem união com Cristo, em comunhão com Cristo, intimidade com Cristo. Porque às vezes os maus se unem também para fazer o mal. E se todos não tiverem comunhão com Cristo, vai haver desavenças, vai haver brigas, vai haver o que quer que seja que não vai permitir que a obra avance. Se nenhum tiver comunhão, a obra vai avançar de maneira errada. Se todos tiverem comunhão, estiverem com amor em Cristo, comunhão com Cristo e união uns com os outros, a obra vai avançar com certeza. Vou pular alguns parágrafos aqui que a gente está chegando no final. Os mesmos princípios de piedade e justiça que deviam orientar os líderes entre o povo de Deus nos dias de Moisés e Davi deviam ser igualmente seguidos por aqueles a quem foi entregue o cuidado da recém-organizada Igreja de Deus na dispensação cristã. E os mesmos princípios devem reger nós hoje. Devemos ter os mesmos princípios. Eu pulei os princípios e eu vou subir aqui um parágrafo. Mais tarde eu escolhi os 70 anciões, Moisés lá no começo, os 70 anciões, para com ele repartir as responsabilidades de liderança. Moisés foi cuidadoso em selecionar para os seus auxiliares homens que possuíam dignidade, são juízo e experiência. E aqui esse é um ponto importante, esses princípios devem estar balizados nas nossas escolhas para as pessoas que vão liderar a igreja. Dignidade e juízo faz parte do caráter, que pode ser e deve ser transformado com Cristo. Para que isso esteja, experiência, ela pode ser adquirida e devemos sempre ter em mente isso, que a experiência ela deve ser adquirida e ela deve ser passada. Se a gente pegar Josué, ele começou a andar com Moisés desde cedo, recebendo a experiência de Moisés, para no momento em que Moisés partisse, ele assumisse a frente. E isso é uma coisa que é pouco feito hoje na igreja. Não há o passar o bastão. Antes de eu assumir como tesoureiro, quando eu fui há alguns anos, esse bastão foi sendo passado para mim pouco a pouco. Eu já fui conhecendo o sistema da igreja, já fui conhecendo como é que era a rotina, como que acontecia. E quando eu assumi foi uma coisa natural. Não tive aquele bloqueio de, como acontece muitas vezes, da pessoa chega na igreja e joga um cargo para ela, porque para ela se motivar, para ela ficar firme na igreja, e a pessoa não sabe nada, não tem experiência, é largada ali de mão. Devemos passar experiência. Pessoas que chegam, devemos dar estudo bíblico, formem duplas missionárias, aí duplas que nunca deram estudo bíblico são jogadas, não sabem como fazer, como agir, o que falar. Mas já tomou estudo bíblico? Nem sempre. Muitas pessoas não têm estudo bíblico e são batizadas, infelizmente. Enfim, devemos nos cuidar disso.
Vamos para o último texto, já chegamos já em 19 minutos. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ele requer que o método e a ordem sejam observados na administração dos negócios da igreja hoje, não menos do que foram nos antigos tempos. Deus tem um método de fazer, um método organizado. Se estamos vendo desorganização na igreja, se estamos vendo pessoas sem experiência tomando a frente, significa que não houve organização, não estamos agindo da forma como Deus nos orientou que assim fosse feito. Infelizmente, pode ser casos. Igrejas novas, ninguém tem experiência. E aí, tenho a certeza que Deus vai ser aquele que vai passar a experiência, que vai mostrar o caminho. Mas, sempre que possível, um deve passar o bastão para o outro, deve ser ensinado. O pastor deve estar ali à frente para ir conduzindo, para ir mostrando o caminho. Muitas vezes hoje pastores são colocados em distritos sem experiência nenhuma, nunca tiveram num distrito, não sabem como que devem, não sabem como fazer uma comissão, não sabem como agir quando há essas desavenças entre os membros que ele tende a apaziguar. Enfim, deseja que sua obra seja levada avante com proficiência e exatidão, de modo que possa pôr sobre ela o selo de sua aprovação. Deus deseja pôr o selo da aprovação dele sobre a obra. E para isso devemos fazer com proficiência e exatidão, de maneira organizada, de maneira coordenada, como uma orquestra, quando eles tocam todos em harmonia, todos seguindo o ritmo, a melodia, com um grande regente, que é Cristo, nos conduzindo, regindo esse coral. Mas devemos estar em união, em harmonia, organizados. Cristão deve estar em união com cristão, igreja com igreja, cooperando o instrumento humano com o divino, achando-se cada agência subordinada ao Espírito Santo, e tudo em combinação para dar ao mundo as boas novas da graça de Deus. E é esse o grande objetivo da igreja: dar ao mundo as boas novas da graça de Deus, levar avante a obra do Evangelho. E não iremos ter êxito nessa obra se estivermos em desunião, desarmonia, se estivermos desorganizados, se pessoas indignas, pessoas que estão ali com claro pecado público, uma pessoa que está adulterando, está ali na frente, uma pessoa, como já teve caso na igreja, e a pessoa cantora saiu da igreja, mas ela falou claramente: as pessoas, os pastores sabiam o que eu fazia, mas escondiam, passavam pano. Pessoa homossexual dentro da igreja cantando. Indignidade. Coisas erradas. Esse tipo de situação de pessoas acobertando mentiras, de pessoas não agindo com dignidade, sem experiência, sem a vontade de fato de fazer aquilo que é certo, sem, a palavra me foge agora, sem o ímpeto, a força, o desejo de fazer de fato o que é certo, sabendo que as coisas estão erradas, em vez de agir da maneira certa, se calam, omissos, pessoas omissas. Devemos ter isso em mente para mudarmos a nossa comunhão com Cristo, a nossa maneira de agir com as coisas que vemos que estão erradas, para começarmos a consertar e fazer certo, porque quando fizermos o certo, eu e você individualmente, iremos atrair aqueles irmãos que também querem fazer o certo, que também estão em comunhão com Deus, e vamos fazer a obra do Evangelho na nossa igreja local, na nossa cidade, estado, começar a avançar, fazendo o que é certo nas nossas vidas, na nossa igreja, e aí levar o Evangelho ao mundo. Nada vai impedir que essa obra avance quando estivermos em comunhão com Deus e em comunhão com o nosso irmão. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão for com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão tem algum outro ponto que queira comentar, tem textos muito importantes aqui, principalmente um parágrafo antes que eu selecionei aqui, não sei se é exatamente antes, mas que fala sobre o concílio geral, que a gente poderia pegar coisas para pensar sobre a conferência geral. Então é interessante ler o capítulo completo para que
possam ter visões sobre coisas que poderíamos estar fazendo certo, poderíamos mudar e fazer diferente na igreja, que estão acontecendo de errado. Que os irmãos possam ter essa visão para começarmos a mudar e a nos consagrarmos hoje a Deus, para fazermos a diferença na nossa igreja local e que essa obra se espalhe para toda a associação, distrito, associação, divisão e para o mundo, que a mensagem de Deus avance sem mais delongas. Se o irmão tem seus pedidos de oração, deixa nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos a puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, derrame Teu Santo Espírito sobre nós. Nos dê sabedoria, Senhor, para agirmos conforme toda a Tua vontade, Senhor, que possamos ser organizados e que possamos, em união com os nossos irmãos, organizar a nossa igreja local, nosso distrito, nossa associação, tudo para honrar e glória do Teu Santo Nome, para que possamos avançar na pregação do Evangelho, Senhor. Possamos salvar almas, possamos levar a mensagem de salvação àquelas pessoas que estão sedentas e que não conhecem e que precisam de Ti, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.